Alexandre, mestre do carbono e do sal. Borges Pita, professor fenomenal. Clica o próximo slide e muda a reação. Na estrada da química é pura combustão. Fala galera, vamos então fazer agora a aula sobre as propriedades que essa tríade, qual é a tríade mesmo? Polaridade, geometria molecular e atração intermolecular. Então essa aula é uma continuação da tríade da química, da polaridade molecular, da geometria molecular e da atração intermolecular. E essa tríade vai gerar propriedades nas substâncias. Primeira propriedade. O ponto de fusão e o ponto de ebulição. Vamos lembrar que as atrações intermoleculares elas servem para que haja o estado sólido ou o estado líquido. O estado gasoso já rompeu essas atrações. Qual que é a ordem crescente? Eu posso não conhecer a substância, mas se eu sei qual é a atração intermolecular dessa substância, eu vou saber se ela tem um ponto de fusão e ou ebulição maior do que uma outra substância. E a ordem crescente é, primeiro, dipolo induzido, é a que tem menor ponto de fusão e ebulição. Lembra que eu falei que acontece em moléculas apolares, que normalmente essas substâncias estão no estado gasoso. Depois dipolo, que tem ponto de fusão e ebulição maior do que dipolo induzido. E depois ligações ou pontos de hidrogênio, que tem ponto de fusão e ebulição maior que dipolo-dipolo e dipolo induzido. Sendo que só ligação covalente. Depois nós temos, ganhando de todos, até inclusive da ligação metálica, por comparação e quantidade, a ligação iônica. Então a ligação iônica tem a atração eletrostática, que tem ponto de fusão e ebulição maior do que todas as outras. Mas dificilmente a gente vai ver uma comparação de ligação metálica com ligação iônica. É mais ligação iônica com ligação covalente. Sendo assim, a gente consegue determinar não o valor em si do ponto de fusão ou do ponto de ebulição, mas quem tem maior ponto de fusão e ponto de ebulição. E moléculas com o mesmo tipo de atração intermolecular, por exemplo, essa molécula que é a água, essa molécula que é a amônia, as duas são polares e as duas têm H ligado a FON, oxigênio e nitrogênio. As duas são pontes de hidrogênio. Como é que eu vou saber qual das duas tem o maior ponto de fusão e ebulição? Nesse caso, quem vai desempatar é a massa molecular. Então, vou calcular a massa. O oxigênio tem massa 16, arredondando, hidrogênio 1. O nitrogênio tem massa arredondando 14, hidrogênio 1. Logo aqui eu vou ter massa 18 unidades de massa atômica, ou 18 gramas por mol. E aqui 17 unidades de massa molecular, né? Não, atômica não. 17 unidades de massa molecular, ou 17 gramas por mol. E a água acaba tendo maior ponto de fusão e ponto de ebulição que a amônia, já que as duas têm a mesma atração intermolecular, mas a água tem a maior massa molecular. Ok? Então aqui, primeira propriedade, ponto de fusão e ponto de ebulição. Segunda propriedade, a solubilidade. Eu posso não conhecer uma substância, mas eu tenho que saber se essa substância é solúvel ou não é solúvel em outra substância ou é solúvel em água. Aí tem essa frase, semelhante dissolve semelhante. Isso quer dizer que polar dissolve polar e apolar dissolve apolar. Então, apolar dissolve polar. Lembra que todo derivado de petróleo, substâncias que possuem apenas carbono e hidrogênio, os hidrocarbonetos, são todos apolares, são todos solúveis em si mesmo. Então, gasolina é derivada do petróleo, é um hidrocarboneto, a querosene é derivado do petróleo, um hidrocarboneto. Então, os dois se dissolvem. A querosene, a graxa também é um derivado do petróleo, o hidrocarboneto também se dissolve. Uma curiosidade, o etanol ele tem carbono e hidrogênio, mas tem um OH. Então ele tem uma parte que é polar, que é a ponte de hidrogênio, e tem uma parte que é apolar, que seria a parte de carbono ligado ao hidrogênio. Isso quer dizer que o etanol ele dissolve tanto em água, que é polar, como também em gasolina, que é apolar. Ele tem as duas solubilidades. Mas qual será a substância que ele prefere? Água ou gasolina? Quem é mais forte ali? Ponte de hidrogênio. Ou seja, a gasolina hoje ela tem um pouco de etanol, no máximo 30% por enquanto, até a data que a gente está fazendo esse vídeo, né? E como é que eu faço para saber, para
para poder calcular a quantidade se o cara do posto não colocou mais etanol do que podia. Simples, mistura com água, porque a água vai puxar o etanol da gasolina e assim você vai saber quanto que diminuiu o volume da gasolina. Já que a gasolina é insolúvel em água, você vai ter duas partes, né? Aquela parte com água, que é mais transparente, e a parte com gasolina, que é aquele marrom, né? Marronzinho ali mais clarinho. E ali você mede e faz o cálculo. Então é bem tranquilo descobrir a quantidade de etanol na gasolina. Então semelhante dissolve semelhante, né? E polar dissolve polar. Então água... e outra coisa. Composto iônico, como ele é totalmente polar, não tem como ele ser apolar, quer dizer que todo composto iônico é solúvel em compostos polares. Então qualquer composto iônico é solúvel em água. Como também água e álcool. Agora, óleo e água não é solúvel. A água é polar, mas o óleo, como é o derivado do petróleo, ele é apolar. Água mais tetracloreto de carbono, mas nunca sei que substância é essa, tetracloreto. São 4 cloros ligados a um carbono. 4 mais 1, 5. 5 geometria tetraédrica. Se todos os elementos ligados ao átomo central são iguais, e são, porque são 4 cloros ligados a um carbono, que é o elemento central, então a molécula é apolar. E apolar não consegue dissolver em polar. Ok? Então aqui nós vimos a propriedade que é a solubilidade. E a última propriedade, né? Aqui é uma curiosidade também. Por que a água não limpa um prato gorduroso e com detergente limpa? Por quê? Porque quem pergunta quer saber? Simples. O detergente, ele é mais ou menos essa estrutura. Ela tem uma longa cauda que só tem carbono e hidrogênio. Se só tem carbono e hidrogênio, isso aqui é tudo apolar. Mas a cabeça, que a gente chama de cabeça do detergente, é um sal oxigenado, é um sal de ácido carboxílico, onde aqui vai possuir um metal, normalmente sódio ou potássio, que é altamente polar, ele é iônico, né? Então essa polaridade muito grande na cabeça e uma cauda muito grande, muitos carbonos e hidrogênios também geram uma apolaridade muito grande. Então o detergente, ele tem as duas polaridades. E quando eu coloco detergente na gordura, o que vai acontecer? A cauda do detergente, que é apolar, vai penetrar dentro da gordura. Mais ou menos assim, ó. Só que a cabeça do detergente, que é essa parte polar, não consegue penetrar na gordura, ela fica de fora, onde ela vai ter contato com a água. Esse desenho aqui é melhor. Ó. Então você tem a cauda do detergente, penetrou na micela de gordura, e a cabeça do detergente que vai interagir com a água. Então por isso que com detergente você consegue tirar toda a gordura de um prato, e sem detergente ou sem sabão você não consegue. Né? Daí vem a parte da biologia também. Então você tem uma parte que é hidrofóbica, que tem fobia por água, e tem uma parte que é hidrofílica, que gosta, que tem afinidade por água, que é a cabeça ali do detergente. Então substâncias hidrofílicas, aquelas que têm afinidade por água, e substâncias hidrofóbicas, aquelas que não têm afinidade com água. Então apolar dissolve apolar e polar dissolve polar. Beleza? Então, meus queridos, faltou essa parte aqui também. A tensão superficial que saiu batida aqui. O que é tensão superficial? É um efeito que ocorre na camada superficial de um líquido. Todo líquido vai ter isso. E leva essa substância a se comportar como uma membrana elástica. É uma consequência das forças intermoleculares, como, por exemplo, a água, né? Que tem as ligações de hidrogênio. Então, tanto a superfície de cima como a superfície de baixo, no caso a gente vê mais na superfície de cima, ela vai gerar como se fosse ali um piso, né? Uma tensão. Por isso que a gente vê bichinhos, né? Muito pequenininhos que parece que eles estão patinando na água. A gente pode pegar uma agulha bem fininha e colocar com muito cuidado que ela vai ficar na superfície, apesar de que a agulha tem densidade maior do que a da água. Se empurrar com o dedo, ela vai afundar. Um experimento muito legal que dá para fazer em casa é você pegar borracha e pegar ela e começar a esfregar na mesa, ela vai sair aqueles pozinhos de borracha. Se você colocar com muito cuidado aqui, ela não afunda. Mas se você empurrar com o dedo, ela acaba afundando. Porque a borracha, no caso a borracha de apagar, né, a borracha escolar, ela tem uma densidade maior do que a densidade da água. Mas a superfície ali, a tensão superficial, não deixa ela abaixar, já que ela tem um pouquinho a mais, mas se você empurrar, ela acaba baixando. Por isso também que se você pular uma piscina de corpo aberto, né, como se fosse uma tábua, você leva um tapa, né? Por isso que falam que em determinada altura, se você pular na água de corpo aberto,
né, um corpo inteiro na água, você pode até morrer, como se fosse pular de uma altura de um prédio e cair no chão. Agora, se você pula de finco, você quebra a tensão superficial. Então, tem maneiras de quebrar a tensão superficial. Uma delas é essa, né, pular de finco, você colocar uma agulha em pé, ela vai afundar. Você coloca uma agulha deitada bem devagarzinho, ela é capaz que ela fica parada aqui, né? Uma outra maneira é adicionar detergente. Então, se você colocar a borracha ali toda, né, os pozinhos da borracha aqui em cima, ela ficar aqui na superfície, colocar uma gotinha de detergente, na mesma hora essa borracha começa a descer, porque o detergente tem essa capacidade de quebrar a tensão superficial dos líquidos. Todo líquido tem, mas como a água tem ponto de hidrogênio, é o líquido que tem maior a tensão superficial. Ok, meus queridos? Então, por hoje é só, né? Finalizando essa parte da tríade, a propriedade das substâncias de acordo com a tríade. Gostou? Clica no like aí e compartilha o nosso vídeo. Falou!